Então, na semana passada, eu pedi para vocês fazerem algumas tarefas, pedi para vocês fazerem tanto a tarefa lá do bisavô, paterno, materno, quanto a de baixo, né? E eu comecei a desenvolver a questão dos entes. Mas eu não expliquei muito, acabou o tempo. Eu vou focar no capítulo 7 hoje. Legal quem fez. Podem mandar na atividade, junto com a atividade programada, tá? A foto. Quando vocês receberem, acho que é segunda, né? Que vocês recebem a atividade programada. Uma aula, né? Programada. Aí vocês, quando forem mandar de volta, manda também a foto dessas páginas que eu quero ver. Eu vou compartilhar agora com vocês os slides sobre. Aqui a gente vai filosofar bastante, hein? Foca aqui na filosofia. Gente, o que é o ser? Para e pensa. Tá pensando? O que define o ser? Como que você sabe que uma coisa é e outra coisa não é? Então pensa, o que é o ser? Sabe a resposta? Não? Calma aí, então. João, a gente está perguntando aqui, né? Já pega na filosofia. O que é o ser? Como que você sabe que uma coisa é e outra coisa não é? Um ser é só uma pessoa? Um objeto é alguma coisa? Tá bom. Deixa vocês pensando aí. Aí a gente falou sobre o início do capítulo, né? Sobre a primeira partezinha, o primeiro parágrafo do capítulo 7, sobre os entes. Então, Sócrates, né, Aristóteles, Platão, eles começam a filosofar sobre essa ideia. Os entes são os sentidos. Então, é ouvir, é ver, tocar, sentir. E que é por meio dos entes é que a gente percebe tudo que está à nossa volta, certo? Se, por exemplo, você já viu a história do Homem Invisível? Tem um livro, né? Mas já saiu alguns filmes falando sobre isso. Tem um filme chamado A Liga Extraordinária, tem um personagem que ele é invisível. As pessoas não conseguem sentir ele tocando também. Como é que você sabe que ele tá lá, então? É que no caso, você consegue ouvir ele, mas até saiu um filme de terror, eu não assisti, mas eu vi a crítica, né, falando sobre. Saiu um filme de terror no final do ano passado, início desse ano, alguma coisa assim, que era sobre um cara que se tornou invisível. Ninguém conseguia ver, ninguém conseguia escutar, ninguém conseguia tocar, ninguém conseguia sentir. Como é que a gente sabe que ele vive, então? Então, é por meio dos entes, desses sentidos que a gente tem, o paladar, né, o tocar, o sentir, o ouvir, o ver, é que a gente percebe o objeto, percebe que algo existe. Se você não consegue ver, não consegue sentir ou escutar, essa coisa não deve existir, tá? O primeiro passo, então, para algo existir, você precisa ter essas questões aqui mais superficiais, tá bom? Dos sentidos, dos entes. Então, se numa avaliação, por exemplo, ou numa atividade avaliativa, eu pergunto: o que são os entes? São os sentidos. Ver, ouvir, tocar, sentir. Tá no livro de vocês, na página 32, tá? O sentir algo é o suficiente para conhecer? Quem falou que não tá certo? A filosofia então surge para a busca da verdade, a realidade, o tudo que existe, tudo que existe. Peraí que a gente entra. Ai, deu errado. Tudo que existe se mostra aos sentidos.
Mas a verdade das coisas só aparece para quem busca conhecê-las. Então, existem coisas que não estão ligadas aos sentidos. Você precisa realmente entender, parar para ver o que é determinada coisa. Se eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Vocês conseguem ver. Talvez não tudo que eu tô tapando um pedaço. Para quem não conhece, esse é o Bob. Eu uso bastante ele nas aulas, viu? E o Bob, se você escutar, ele tem um sininho, tá vendo? Então você consegue ver. Se vocês estivessem aqui presencialmente, vocês poderiam pegar. Ele é um apito. Já parei. Gente, então o meu Bob aqui, por exemplo, que é um apito, você consegue ver, sentir, tocar, mas você consegue entender profundamente sobre ele? Tem algo por dentro que você ainda não conhece? Talvez tenha, mas como ele é um objeto inanimado, pouca coisa não se conhece sobre ele, né? Pode ser, por exemplo, a história ou a madeira, o tipo de madeira que foi usado, o tipo de tecido que foi usado, mas meio que acabou ali. Agora, quando a gente fala, por exemplo, no ser, na pessoa, só o que ela se mostra por fora é muito pouco comparado a tudo aquilo que ela tem por trás, tudo aquilo que ela tem por dentro. Então, muita coisa, para você encontrar a verdade, você precisa conhecer o que está por dentro. E aí não estamos falando mais dos entes, nos sentidos, mas em outras questões, na busca da verdade, na busca de conhecer o outro, sendo que você é um e o outro é todo aquele que não é você, tá? Toda vez eu vou falar bastante sobre o outro, é sempre você pensando, eu sou um, o outro é diferente de mim. Então, todo aquele que é diferente de mim, todo aquele que é outro, entendeu? A Jamile, por exemplo, é outro para mim. Só que eu sou outro dela. João, você pode ser o outro para Amanda. E para Amanda, você é o outro. Então, você é um e aquele que não é você é o outro, tá? Na página 32 e 33 tem uma historinha de problematização. Eu gostaria de ler com vocês, tá bom? Se quiserem acompanhar, nós estamos então falando sobre a página 32 e 33 para quem quer acompanhar. Problematização. Jorginho e Maria iam juntos à escola todos os dias. Eles pareciam irmãos. Espera, deixa eu abrir o chat aqui. Tem apito de trem. O meu vídeo tá travando para alguém? Além do Eros? Não? Eros deve ser a sua internet. Eu sei que a internet não tá muito boa hoje mesmo, tá? Eu sei que a Jamile falou que tá bem, mas o João também falou que o dele também não tá muito bom. É que a internet hoje acho que tá sobrecarregada, tá bem ruinzinha. Se vocês não entendem, eu vou tentar falar mais devagar, tá? Para dar tempo da internet funcionar. Gabriel Garcia. Estou lendo a problematização e estamos falando sobre o ser. O que é o ser, tá? Jorginho e Maria iam juntos à escola todos os dias. Eles pareciam irmãos. Estavam sempre juntos porque eram vizinhos desde quando nasceram. Suas mães eram muito amigas e estimulavam a convivência dos filhos. O fato de irem diariamente juntos à escola proporcionava-lhes muito tempo para conversar. A escola do bairro onde estudavam ficava a 6 quadras de distância. Eles faziam esse trajeto sempre caminhando, rindo e tirando fruto das árvores quando havia. Cada dia era uma pequena aventura. Os amigos conversavam sobre tudo e, como estudavam na mesma sala, resolviam muitas atividades juntos. Agora estavam envolvidos com a leitura de um livro muito interessante, O Menino Perguntador, que Maria jurava ser a cópia fiel de Jorginho.
O livro estava mexendo com eles, porque eram tantas as perguntas feitas pelo personagem que os garotos começaram a procurar respostas. O mais incrível foi que, por causa disso, eles passaram a prestar mais atenção à realidade que os cercava e a questionar coisas simples. Certa vez, quando estavam indo à escola, resolveram brincar de perguntar. Percorreram o caminho para a escola perguntando sobre tudo o que sabiam. Logo, compreenderam que durante todo esse tempo que caminharam por aquelas ruas, nunca haviam prestado muita atenção no que existia pelo caminho. Quem é aquela senhora que todos os dias lavava a calçada e os mandava ir pela rua para não sujar o que ela estava limpando? O que a fazia estar sempre zangada? Quantas casas haviam no trajeto? Por que a casa 517 estava abandonada? Que planta era aquela que tinha na pracinha e qual suas mães diziam que o fruto era envenenado? Da qual, né? Quem era o senhor que passava todos os dias à mesma hora vendendo moldura? Ah, isso eles sabiam. Era o seu Augusto. Mas eles se deram conta de que sabiam muito pouco sobre o vendeiro. Era verdura, tá, gente? Agora que eu vi. Embora falassem com ele todos os dias, quem era o homem responsável? Não. Quem era o homem representado na estátua no centro da pracinha? Afinal, quem eram aquelas crianças que todos os dias estavam no sinal pedindo esmola? Por que elas não iam à escola? Onde elas moravam? Jorginho e Maria lembraram que quando eles começaram a ir para pedir dinheiro no sinal, as pessoas comentaram, deram roupas, comida, mas com o passar do tempo, elas ficaram ali esquecidas, como se fizessem parte da paisagem. Só restou o aviso das mães: cuidado com os meninos de rua. Jorginho e Maria olharam com mais atenção para aquelas crianças e perceberam que elas pareciam sempre ter fome. Por que isso já não importava a ninguém? Por quê? Mais na frente, saltaram sobre um buraco que aparecera na rua. Alguém tinha colocado um pedaço de madeira dentro dele com a palavra descendo, escrito em vermelho. Riram constantemente constatando, que as pessoas têm senso de humor, mas também se perguntaram: onde estão os responsáveis para tapar aquele buraco? Lembraram que Dona Lucy, a professora de inglês, caíra nesse buraco 2 vezes e dissera: é um caso de calamidade pública. Agora eles se perguntavam: o que é mesmo calamidade pública? Finalmente chegaram à escola. Ufa, quantas coisas estão na nossa cara e não sabemos, comentaram entre si. Acho que é porque não procuramos saber. Quanto mais uma coisa é comum, mais achamos que já sabemos tudo sobre ela. Ou fingimos saber, como diz o professor de filosofia, ponderou Jorginho. Sabe, Jorginho, gostei da experiência, mas agora me deu uma vontade de buscar a resposta para todas as perguntas que fizemos. Sei que só vou sossegar quando tiver as respostas. Ih, Mariana, será que viramos 2 perguntadores? Foi aquele livro que nos contaminou? Veja, lá vem a Dona Lourdes. Vamos para a sala. Vou perguntar muito na aula de história. Gente, aqui então ele está falando sobre que muitas vezes a gente apenas aceita. Aceita que determinada coisa é desse jeito, aceita que não é de outro, aceita que essa é a cor certa e vai esquecendo que a gente já se tornou, já foi perguntadores também quando era mais novos. Mas a gente não deve esquecer isso. Devemos constantemente estar perguntando, querendo saber o porquê das coisas. Às vezes a gente não vai ter resposta, mas isso já vai nos ensinar um pouco mais. Ontem eu ouvi uma frase que era: cada vez que eu sei algo, eu sei
menos sobre algo. O que quer dizer com isso? Quanto mais eu aprendo alguma coisa, menos eu não sei sobre algo, desculpa, mais eu vou descobrir sobre algo. Ai, tá difícil de explicar para vocês. Peraí, deixa eu mudar as palavras. Por exemplo, isso daqui é um grampeador. Você sabe a técnica dele. Se você apertar, você grampeia. Isso é o que você sabe. Mas se eu te ensinar, por exemplo, que essa parte aqui de baixo é para você guardar o grampo, isso é já uma coisa que você sabe mais, menos sobre esse assunto. Então é melhor perguntar para querer saber, porque assim você vai conhecer mais sobre alguma coisa. Mesmo que dentro da filosofia a gente acredite que não sabe de tudo nunca, né? Vai morrer sem saber de todas as coisas. Ainda assim, é melhor saber um pouquinho mais a cada dia. E aí nós temos Aristóteles. Eu trouxe aqui uma foto para vocês conhecerem ele, tá? Aristóteles, então, ele falava sobre decifrar o enigma do universo que assombra o ser humano. Estar no mundo, conhecendo. Ele acreditava que, por exemplo, se eu vivo no mundo, como é que eu não conheço esse mundo que eu vivo? Como é que eu só aceito? Como é que eu não pergunto? Como é que eu não tento descobrir sobre esse mundo? E eu não estou falando só sobre a questão física, viu? Mas sobre as pessoas, sobre os animais, sobre tudo aquilo que eu vejo, sinto e toco. E ainda mais do que isso. Lembra que a gente está falando que o conhecer o ser vai além dos entes, vai além dos sentidos. É conhecer de fato as relações por trás, a política, a economia, tudo que carrega por trás. As relações de amor e ódio. Então, é conhecer realmente o mundo que a gente está inserido. E a gente só consegue conhecer isso transcendendo, ou ainda além, né, dos entes, quando a gente pensa de modo racional. E aí você começa a pensar, talvez o que eu estou vendo, sentindo ou tocando não é tudo. E deve ter coisas por trás. E o que são essas coisas? E aí você pergunta até encontrar essas respostas para conhecer melhor. Entenderam até aqui? Deixa eu ver todo mundo. Sim? Não. O que é o ser? A gente volta, né, para a pergunta então. Busca-se saber o que é realmente esse ser, não apenas sentindo superficialmente ou inventando explicações. Então, por exemplo, se eu vejo a chuva, eu sinto a chuva, eu sinto o cheiro, eu toco, eu me molho. Então, eu tenho sentido, se eu estou vendo, eu escuto. Mas eu invento, por exemplo, que é porque um Deus, não estou falando que tá. Não é porque um Deus, por exemplo, sobrenatural que foi e colocou a chuva ali naquele momento. Foi a vontade de um Deus específico. Então a gente tem que pensar de modo mais racional. Então, o que está por trás da chuva? Existem precipitações, quando acresce muito. O que você está comendo, Ana Sofia? Existem precipitações, existem quando aquece, as gotículas elas se ajuntam para depois ocorrer a chuva. Então você pensa de modo racional, tá? Pensamento guiado pela razão vai em busca do ser e não em busca de formas como se esse ser se apresenta aos sentidos. Então, por exemplo, se eu vejo o João agora, João, eu tô te vendo. Se a gente estivesse na aula, eu poderia te escutar, eu poderia tocar em você, por exemplo, se vocês me abraçam ou se vocês encostam no meu braço. Eu consigo ver, sentir vocês. Mas eu te conheço? Existem muitas coisas sobre você que eu não sei. E isso vale para todos vocês, tá? Eu falei no João que era o que eu estava vendo naquela hora. Então, no geral, para você conhecer o ser de verdade, você precisa ir além dos sentidos, bem além, tá? É o de mais do que ver, sentir realmente por dentro o que a pessoa carrega, qual é a história, perguntar. Por isso, por exemplo, eu gosto de ter a história de vocês escrita,
Porque eu posso ler e conhecer um pouco mais vocês. É uma forma de eu conhecer mais vocês. Mas o ser, como pessoa de vocês. Que foi, Eros? Hum? E aí nós temos um processo do conhecimento do ser. Então você vê, né, ou tem os sentimentos, né, dos entes. Você assimila tudo aquilo que você olhou, sentiu, tocou, viu, ouviu. Percebe o modo da pessoa, por exemplo. Digamos que eu vi o Eros pela primeira vez. Aí depois eu assimilei, é um exemplo, tá, Eros? Aí eu assimilei todas as coisas, né, que você já se mostrou pra gente. Eu percebi seus modos, sua escrita, seu jeito de falar, suas dúvidas, suas expressões. Eu percebi seus modos. Descobri características sobre você. Isso vale para todos vocês. Isso daqui é a primeira etapa. E qual é a segunda? Aí você acrescenta o lado da razão. Aí você coloca, penso racionalmente sobre isso. Pensa a realidade que te cerca, a sua história, a sua família, coisas que foram importantes para você, positiva e negativamente. Eu penso essa realidade. Qual é o seu contexto de crenças? E aí eu conheço um pouco mais sobre você. Aí eu desvendei você, pelo menos uma parte. Conheci um pouco mais sobre você, conheci o seu ser, tá? E aí eu tiro conclusões ou eu tenho mais dúvidas sobre isso ou sobre determinadas coisas. Tudo bem, João? Tá passando mal aí? Ah, tava travando muito. Só no BBB para conhecer a gente direito. Conhece nada. A gente vê só o que eles querem mostrar. Dorme não. Eu tô desde as 7, trabalhando. Vambora. E aí, quando você vê tudo isso, ao perguntar pelo ser de uma realidade, aprimora, ou seja, você melhora, tá? Sua busca no cotidiano. Quanto mais você percebe que aquela pessoa é um indivíduo único, aquele ser é um indivíduo único, que tem características, que tem história, que tem vontades únicas, tá? Isso faz com que eu perceba também que isso também é comigo. E eu quero ser valorizado como um indivíduo, tá? Pensem isso individualmente. E aí eu busco no cotidiano constantemente aprimorar e melhorar essas perguntas sobre o outro, sobre o ser, conhecer melhor o ser, conhecer melhor o outro, tá? Aprimora sua busca no cotidiano, que esconde o ser inquieto, o pensamento, faz pensar e tirar conclusões. Então, automaticamente, constantemente, eu vou estar refletindo sobre o outro, tentando entender sobre o outro, tentando conhecer esse outro mais e mais. Isso é fácil? Nem sempre. Às vezes é difícil, é dolorido, é sofrido conhecer o outro, se aproximar do outro. Mas conforme isso, eu vou podendo tirar mais conclusões sobre o outro. Eu não acredito muito nas conclusões definitivas, tá? Porque as pessoas estão em constante mudança. Então, se você está mudando constantemente, não dá para ninguém tirar a conclusão de você, né? Toda hora você muda, você aprende uma coisa nova, não tem uma conclusão final. Mas, pelo menos, eles vão estar aprendendo um pouco mais sobre você. Tá bom? E aí nós temos parâmetros. Não, desculpa. Esse filósofo, né? Parmênides. Ok, 10 minutos. Acho que vai dar para acabar o capítulo. Ele dizia, deixa eu abrir onde é que eu tô aqui para vocês saberem. Tá na página 34, tá? Ele falava sobre conduzindo a Deus a verdade. Ele acreditavam, né, que ele foi conduzido, essa deusa. Isso é um conto, tá? Ele é um cara que escreveu, ou pelo menos ajudou a escrever, um livro muito famoso na Grécia Antiga, que é chamado Ilíada e Odisseia. Gente, é um livro... Ilíada, né, dele. É um livro bem, bem famoso. E eles acreditavam, então,
que ele foi conduzido à deusa verdade, porque eles acreditavam que era uma deusa, né, a verdade. Que o instruiu a se afastar do caminho sensível. Então, apenas sem os sentimentos é que você poderia tirar conclusões. Porque com os sentimentos você fica confuso. Você, por exemplo, pode gostar de alguém que não é bom. Você pode ver isso muito nos filmes, a pessoa que, por exemplo, se apaixona por alguém ruim, né? Isso acho que é bem claro. Então a pessoa, ela tem um sentimento e ela não tá vendo o ser de fato. Ela só é manipulada pelo sentimento. Então ele acreditava que para encontrar a verdade, você tinha que se afastar disso, desses sentimentos. Porque você fica confuso e isso te distorce, ou seja, muda um pouco a realidade, tá? Pelos sentimentos. E que para você chegar a essa verdade, você tinha do ser, né, do outro, você tinha dois caminhos. Primeiramente, pelo doxa, que é a opinião criada pela ilusão dos sentidos. Então, aquilo que você vê, sente, toca, aquela coisa mais superficial sobre o outro. Por exemplo, se eu tocar a Jamile agora, né? Sentir o cabelo da Jamile, os braços da Jamile. Eu sei, eu tô sentindo você fisicamente. Então, é uma forma, é um caminho. Mas eu te conheço profundamente? Não. Tem outra questão. Aí a gente entra na aliteia, que é a verdade, é o caminho da verdade. Então, pensamentos racionais. E aí eu faço, por exemplo, diversas perguntas sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o que você gosta, o que não gosta, seu filme favorito, que você já viu. Tem que perguntar a sua vida inteira para conseguir realmente conhecer, né, de fato, assim, profundamente. Isso você, por exemplo, se você tem um grande amigo ou uma grande amiga, pensa sobre ele, que a gente vai estudar bastante sobre o efeito dele na sua vida, nessa aula e nas próximas, tá? Porque isso é uma forma, então, de se conhecer. Você só conhece aquilo que vai além dessa doxa, né? Além dos entes, tá? Além do sentido inicial, mas ela também vai à busca da verdade, tá bom? Eu falei que ia falar devagar, eu já tô falando rápido, né? Desculpa, eu esqueci. E aí, a gente entra numa outra parte, né? Só o ser é. Sei que é uma coisa confusa. Eu vou ler para vocês aqui o último parágrafo, essa parte aqui, da página 34, tá? E eu vou explicando por partes. Nesse poema, né, sobre a natureza que ele está falando, apresenta os dois caminhos. O caminho da opinião, doxa, que a gente falou, criado pelas ilusões dos sentidos, e o caminho da verdade, a liteia. O caminho da verdade simboliza o pensamento racional, uma vez que a verdade só pode ser alcançada por meio da razão. Assim, Parmênides conclui que só o ser é, e que o não ser não é. Essa frase aqui que eu coloquei, né? Só o ser é e que o não ser não é. Dessa forma, o que não é, ou seja, o não ser, não existe. Então, alguma coisa que você não pode ver, tocar, sentir e conhecer profundamente de um modo racional, isso não existe. Estão entendendo? Então, a única coisa que existe é aquilo que você consegue ver pelos entes, né? Pelos sentidos, e que você consegue ter aquela relação mais racional, mais intimista. Então, você consegue adentrar um pouco mais. Continuando, o que não é, o não ser, não existe. Não pode ser pensado e, portanto, nem dito, sendo este um caminho ilusório dos sentidos. Então, por exemplo, digamos então que nos sentidos eu imaginei que aquela pessoa me ama. Acho que isso é uma forma bem visual de ver, porque é uma forma bem racional, né? Quando a gente está apaixonado, então a pessoa pensa, nossa, aquela pessoa me ama, ai, que maravilha, e a pessoa não tá nem aí pra você, entendeu? Aí você fica lá daquela ilusão de que a pessoa gosta de você, e aí só que aquilo ali tá tudo no seu emocional, não é uma coisa real, entendeu? Você não pode. Não é uma coisa que você sonha, que é tanto material ou não.
Não existe. Só no mundo da sua cabeça. Isso é ilusório, então traz uma certa ilusão, né? Para Parmenides, o pensar se identifica com o ser. Então você consegue, por exemplo, concluir, né, que um ser existe porque você consegue pensar sobre ele, sobre todas as suas formas. Por exemplo, eu estou vendo a caneta, né? A caneta é um ser. Não é um ser racional, mas é um ser. Não é um ser com vida, mas é um ser. Ela tem a sua estrutura interna, externa, eu vejo, eu sinto, eu toco, e eu consigo ver o funcionamento por trás, tentar descobrir racionalmente quem fez, o que queria pensar quando fez, o que usou como material. São formas, e eu penso sobre isso. Identifico o ser, entendeu? O mesmo se aplica ao dizer e ao pensar, eu falo sobre ele. Portanto, só se pode pensar no que é, pois só o que expressa-se em palavras. Ou seja, só o que é físico, pensável, dito, isso existe. Caso contrário, o resto não existe. Podem grifar esse último parágrafo aí do livro de vocês, tá? Da página 34. Se vocês tiverem dúvida, pode escrever no chat. A gente tem mais ou menos 3 minutos. Por exemplo, se você tem um vírus, né? Você não vê, você não sente fisicamente, você não escuta o vírus, mas quando você consegue ver profundamente sobre ele, aí sim, você consegue até visualizar, né, por meio do microscópio, você pode sentir os efeitos dele, né? Você pode tentar descobrir o que ele quer trazer, o que ele traz para você, quais são os efeitos negativos, positivos. Então você consegue, mesmo que você não esteja vendo a olho nu, de uma certa forma, é um ser, né? Que página? 34. O último parágrafo da explicação, tá? Que é aquele que está escrito. Nesse poema apresenta até o final dele. Que foi meio que está escrito aqui, né? Então você precisa, por exemplo, pensar, conseguir falar sobre determinada coisa. Se você não consegue falar, exprimir nada, esse negócio existe? Escrevam aí o nome de vocês no chat, por favor. Eu acho que meio que a gente acabou o capítulo 7. Eu expliquei tudo, agora só falta fazer os exercícios. Que página, Amanda? Eu te falei, página 34. O último parágrafo. Muito obrigada, gente. Tchau.